Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, a questão é o seguinte: as pessoas, todos nós queremos acertar na vida. Ninguém quer tropeçar, ninguém quer errar, Nós precisamos de direção, de conselho. Então, como ter o conselho? A palavra diz que Jesus é a luz que veio ao mundo, ilumina todo homem. Quem é Jesus, então, para nós? Ele subiu, está à direita de Deus Pai, mas a sua palavra está conosco, a sua palavra está em nós, ela já foi publicada, ela já foi liberada. E diz a Bíblia que é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a sua palavra. O que quer dizer isso? Que nós vamos andar no caminho de Deus, mas Ele é a luz, Ele é a lâmpada, Ele é o conselheiro, Ele é o bom conselho, Ele vai dar a direção. Ele não quer que ninguém de nós venhamos a errar, mas sempre acertar. E para que isso aconteça, nós temos que ter sede da luz, buscar a luz. Aqueles que andam de dia não tropeçam. Então, andar de dia, andar na luz, no caminho reto e plano que Ele preparou. Então, Ele dá o conselho para nós, a instrução. O salmista diz: ó Senhor, me instrui, me ensina os seus decretos, guia-me com os teus olhos. Então, como ser guiado por Deus? Através da observância, da submissão à sua palavra, porque Ele é o mestre. Ele diz assim: eu serei o seu mestre, não tereis outro mestre. Eu serei o seu mestre, eu serei o seu guia, não tereis outro guia. Então, para nós fonte de vida. Ele expôs a palavra para o povo. Se você vai lá em Deuteronômio, aqueles que observam a palavra de Deus andam nos caminhos de Deus e não erram, não tropeçam. Aqui ele está dizendo: vocês estão errando. Por quê? Por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Olha bem, para você acertar na vida, precisa e necessário primeiro conhecer as Escrituras. Então, a palavra diz: conhecereis, conhecereis, conhecereis. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, olha bem, cada vez mais o ensino da palavra está sendo potencializado, está crescendo. E essa palavra vai ser pregada até os confins da terra. Então, a terra se encherá desse conhecimento. E quando ela se encher desse conhecimento, o povo de Deus, ele não vai errar, porque ele vai andar na palavra, ele vai andar na luz. Ele é a luz. E ele diz: andai na luz. É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então todos nós temos uma caminhada na vida. E como nós vamos nos direcionar para que nós não venhamos errar? Porque toda vez que erramos, nós temos problemas, vão ter choros, dores, decepções e daí por diante. Mas olhando para a palavra de Deus, meditando nela, por isso que o salmista diz: antes o seu prazer, quer dizer, ter prazer na lei do Senhor. Quer dizer,
inventam-se hoje muitas formas de diversão, muitas formas de prazeres, né? Tanto é que vocês verem as mídias sociais tirando as pessoas do foco, tirando as pessoas da verdadeira instrução. Por que ele instrui? Porque ele é um bom pai, ele é como um bom pai de família, que quer que o filho vá bem, que corrige ao filho a quem ama. Então, a palavra de Deus também, ela serve de correção. Quer dizer, errou, volta à palavra. Por isso que ele fala de arrependimento. Todas as vezes que você errar, né, você tem um advogado. Você pode confessar ele o erro, e ele é fiel e justo para perdoar. Então, esse é o conhecimento da palavra. Como que você vai, né, ter um escape, ter uma saída, ter uma reconciliação com Deus? Porque todos erram, todos tropeçam, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem de Deus cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Se cair, não ficará prostrado. Então ele tem sempre uma saída, mas nós precisamos nos achegar ao seu altar, ao altar de Deus. Precisamos da luz de Deus, da luz que está na palavra de Deus, porque Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Então nós, conhecendo a palavra e tendo um coração temente para observar a palavra, por mais que a gente tenha errado, vai haver conserto, vai haver reconciliação. Ele não criou ninguém, né? Ele conhece as nossas estruturas e sabe que nós somos pó, e ele se move de compaixão. Então ele deixa a palavra para aqueles que tropeçaram, voltem para o caminho, confessem e deixem. É melhor obedecer do que o sacrificar, enquanto a humanidade quer prestar sacrifícios, né? Vocês verem aí, querem fazer templos suntuosos com ouro, com prata, querem fazer sacrifícios, caminhadas, isso, aquilo, mais. Mas o que ele quer? Observe a minha palavra, né? Porque ele é a sua palavra, porque ele nos criou e ele conhece a nossa natureza, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, o que nós devemos fazer. Ele conhece a natureza. O fabricante conhece o instrumento, o maquinário que ele fez, então ele faz um manual de instrução. Então a palavra de Deus, ela não é uma religião. As pessoas falam em Deus, mas pensam numa religião. Não, ela traz princípios do fabricante. Ele nos fez, ele nos criou. Então ele sabe como nós devemos nos portar. É a mesma coisa que você querer, né? Por exemplo, consertar um computador batendo nele com um martelo, vai quebrar. Então, transgredir a palavra de Deus é semelhante a isso, né? Você quer consertar, mas de forma errada, Então, a forma certa está na palavra de Deus. Como nós devemos agir, como nós devemos pensar, o que nós devemos fazer, né? A palavra não é apenas algo teórico, um livro que você lê, acha muito bonito, mas fica no livro. Não, ele fala, aqueles que ouvem a minha palavra, as minhas palavras, e as praticam, são esses que me amam. Agora, até para praticar a palavra, para conhecer a palavra, você precisa de Jesus, não é? Para praticar a palavra, você precisa de Jesus. Então, nós devemos, e tudo que nós pedirmos a Ele, o desejo sincero do nosso coração, Ele nos concede. Então, ó Senhor, me ensina a sua palavra, eu quero te conhecer, me ensina mais e mais, eu quero te conhecer mais e mais. Então Ele vai se dar a conhecer a você, Então, me revela, Ele é um Deus vivo, é um Deus que fala, um Deus que revela a sua palavra.
Então nós precisamos da revelação, nós precisamos da direção, nós precisamos da ajuda de Deus para viver a vida que Ele planejou para nós. Porque todas as pessoas fazem planos para a sua vida, mas segundo os seus pensamentos. Agora, a palavra diz o seguinte, que os meus pensamentos não são pensamentos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E os meus pensamentos são pensamentos de paz e pensamentos de bem. Então, seguindo a palavra, você está seguindo a Deus. As pessoas falam, vou seguir Jesus, né? Como que você segue Jesus? As pessoas querem seguir outras pessoas, é porque estão vendo as pessoas, né? Mas Ele convida a nós para seguir a Ele, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Então, seguir a Jesus é seguir a sua palavra. O que o Senhor diz a esse respeito? Né? Ó Senhor, fala comigo, me dá direção, né? E você passa a meditar de dia e de noite na palavra de Deus. É isso que Ele fala, antes do seu fazer, está na lei do Senhor. Quer dizer, né? Medita nela de dia e de noite. Então você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Então você vai ter a receita de ser feliz, né? As pessoas ficam correndo aí atrás de felicidade. A felicidade está aí, na palavra de Deus. De ser bem sucedido em tudo quanto é empreender. E tudo que colocar as mãos vai ser bem sucedido, né? Aí nós precisamos saber o que Deus fala a respeito disso. Às vezes nós criamos muitas ideias, né, a respeito de Deus, mas são ideias imaginárias, né? Nós criamos formas para Deus, ou conceitos de Deus, ou modelos como Deus vai agir. Não, né? Nós não devemos criar isso, porque isso vem da imaginação humana. Nós devemos trazer cativo o nosso pensamento ao conhecimento de Deus, conhecendo a sua palavra e conhecendo ao próprio Deus. É uma questão de relacionamento com Deus. Agora, o Deus, ele é invisível, mas real. Então, muitos querem, né, ter algo para ver. Quer ver Deus, né? Ver Deus você morre, né? Isaías teve um maior medo da história quando Deus se apresentou para ele e ele viu o trono, o sublime trono, e Deus sentado ao trono. Ele falou assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então ele teve medo, né? Então, não é mais por a visão natural, é preciso ter uma visão espiritual, que é invisível, para você saber que Deus é invisível, mas é real, e Ele deixa para nós a sua palavra. Jesus morreu, se sacrificou, mas subiu, mas deixou para nós alguém igual a Ele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo para se apossar de nós, Então, enquanto as religiões, né, fazem coisas que impressionam à vista ou aos sentimentos, mas quando Estevão foi apedrejado, ele falou, Deus não habita em santuário feito pelas mãos dos homens. Paulo também repetiu essa pregação lá no Areópago, né? Falou assim, Deus não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Por quê? Deus habita dentro de nós. Mas de nós quem? Daquele que aceita o senhorio de Deus sobre a sua vida. Que é Deus que é o soberano. Que Deus é a maior autoridade do universo, através de Jesus Cristo, né? Ele é a maior autoridade do universo. Então ele reina. Então nós precisamos reconhecer isso. E nós precisamos, então, confessar isso. Dizer que Jesus é o Senhor, nosso Senhor. É quando nós dizemos, porque com o coração se crê
para a justiça de Deus, e com a boca se confessa para a salvação. Então você aceita o senhorio dele, né? É um desejo, né? Fala assim: eu aceito a Jesus como meu Senhor, e eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Então o que a pessoa está fazendo? Ela está abrindo, né, o seu coração, o seu interior. Aí o Espírito Santo vai encontrar lugar, porque ele é cavalheiro, ele não entra se ele não for convidado. É essa a questão, né? Então nós precisamos convidar o Espírito Santo para assumir nós, mas ele só nos assume se nós nos rendermos a Deus, se nós aceitarmos o senhorio de Deus. Então as pessoas ficam falando que Deus é Pai, né? Mas Deus não é Pai, Deus é Criador de toda a humanidade. Agora, Filho de Deus é aqueles que recebem a Jesus como Senhor. Isso está lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam a Jesus como Senhor, né, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há uma diferença entre criatura de Deus e filhos de Deus. E também nós vemos nas Escrituras Paulo chamando Elimas de filho do diabo. Não é? Porque ele não queria a vontade de Deus, ele se opunha à vontade de Deus, então ele era filho de Deus. Então, como não errar? Primeiro, se reconhecendo a autoridade de Deus sobre a sua vida através de Jesus Cristo, e pedindo a Ele o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai dar revelação na palavra de Deus, né? Ele vai revelar coisas que você não sabia. É o que diz, né, a palavra: clama-me a mim e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, ninguém nasceu sabendo isso, mas você clamando a Deus, a igreja clamando a Deus, o corpo de Cristo clamando a Deus, ele vai revelar para nós coisas grandes e firmes. Em outra tradução está: coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então nós estamos falando de coisas invisíveis, coisas grandes que garantem para você vida eterna, que garantem para você relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e guiando você na luz, quer dizer, na orientação certa, no conselho, no melhor conselho que uma pessoa pode ter, para viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Por isso ele é chamado o maravilhoso conselheiro, né? Ele é o Pai da eternidade, ele é ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Você conhecendo as Escrituras, você tendo relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, você vai viver em paz. Olha bem, já começa por aí, né? Você começa a ter paz, porque você sabe de onde você veio e para onde você vai saber quem é Deus e o que Ele pode fazer, se bem que Ele é o Todo-Poderoso, pode fazer todas as coisas, não é? Então, como não errar? Conhecendo as Escrituras, aplicando o coração nas Escrituras, aí você vai conhecer a Deus. Jesus falou: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quer dizer, quer conhecer Jesus? Meditando na palavra. Não adianta você fazer uma ideia sobre Jesus. O que precisa qual é a realidade sobre Ele, quem é Ele. Você vai encontrar meditando a palavra de Deus. Então, você vai ter relacionamento, você vai ter conhecimento,
você vai crescer em temor de Deus, crescer em poder espiritual, receber dons espirituais, você vai receber armas espirituais e você vai aprender, saber manejar as armas espirituais para vencer também todas as oposições que vierem contra você. E você vai andar na luz, você vai andar nos caminhos de Deus. Feliz será, é o que diz, né? Feliz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Olha bem, né? Então, ele nos ensina o caminho, porque ele é como bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Erramos vez ou outra, ou muitas vezes nessa vida, mas ele dá a forma de nós nos arrependermos, né, e queremos acertar, mas nós precisamos dele, porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então esse negócio de ignorar Deus, né, não é para ser assim. É preciso se achegar a Deus, porque Deus galardoa, ele dá presentes a quem? A quem o busca. E é para buscar incessantemente, todo o tempo buscando a Deus, tornando-se um só espírito com Deus. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Olha que privilégio! Nós temos o Espírito Santo para nos orientar nessa vida, né? Para a gente acertar, para a gente ser um sucesso nessa vida, né? Não é aquele sucesso que buscam famas, de luzes, de palcos por aí, mas você tem uma vida que agrada a Deus, né? Uma vida em comunhão com Deus. Então, aqui fala: errais por não conhecendo as Escrituras. Então, como não errar? Conhecendo as Escrituras. E entraram aqui com Jesus nessa passagem a respeito dos mortos, né? Eu falei: não, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Mas como assim? Ele disse, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas como? Eles morreram. Está lá a descrição onde eles foram enterrados, lá nos carvalhais de Mare, né, que diz a palavra, né? Mas eles morreram ali. Só que o corpo natural, o corpo físico, ele volta para a terra, porque ele é pó, ele vai voltar para a terra, né? Mas a alma salva, né, o espírito volta para Deus, e a alma salva, que se submeteu a Deus enquanto estiver vivo aqui, né, essa vai para Deus. Então todos vivem, porque a nossa essência, né, o nosso âmago, a nossa alma, tudo aquilo que conhecemos, que sabemos, que cremos, está na alma. Essa alma que precisa de salvação, e ela só vai ser salva se ela se submeter a Deus, aceitar o reinado de Jesus Cristo sobre a sua vida. Então ele passa a ser um Deus de vivos, e esses que morreram em Cristo ressuscitarão, né, e receberão um corpo incorruptível. Aí podem me dizer: mas que coisa absurda, né? É muito absurdo, mas que é mais absurdo que nós, né? Olha bem, nós andamos, nos movemos, rimos, choramos, falamos. Olha bem que majestade Deus criou na tua vida, né? Animais, as estrelas, os planetas, né? Aí de forma infindável, e você olha para baixo também, você vê bactérias, vírus, né? E não tem fim nem para cima e nem para baixo. E meu Deus, você é um milagre de Deus, tem inteligência, né? E você foi feito com um propósito. Sabe o teu propósito? Você foi criado para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através da sua vida, e você vai reconhecer que Ele é o Criador, Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor da vida,
que criou todas as coisas, a Ele honra, glória, adoração. Amém? Graças a Deus. Você é o melhor de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja curado, seja salvo, seja liberto. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.